Fala pessoal, aqui é John Daniel Traderbot e seja bem-vindo a mais um vídeo da série de indicadores técnicos. Hoje o desafio vai ser grande porque eu vou tentar falar sobre as médias móveis. A minha dificuldade principal de falar sobre médias móveis é que é um assunto tão vasto que eu vou ter que me controlar aqui para fazer um vídeo curto e objetivo para vocês. Bom, então vamos lá, vamos entender os dois componentes. Primeiro média, depois móvel. O que a palavra média remete? Média é um tipo de cálculo que visa extrair o comportamento médio, o comportamento generalizado de uma determinada série de dados, de um conjunto de dados. E quando a gente aplica o cálculo de uma média, a gente está, na verdade, reduzindo as oscilações, os ruídos. A gente está suavizando a série de dados, tentando obter este comportamento generalizado. E a segunda parte, móvel. Por que a gente utiliza a palavra móvel? Porque a gente poderia aplicar a média a todo o conjunto de dados que nós dispomos. Em algumas aplicações a gente faz isso. No mercado financeiro, a gente não aplica a média sobre todos os dados históricos que nós dispomos, por exemplo, num gráfico de 1 minuto. A gente aplica a média nos dados mais recentes. Então a gente utiliza essa palavra móvel porque a gente vai aplicar a média em uma janela de dados. A gente vai estipular os últimos 30 candles, os últimos 60, as últimas 60 barras, ou as últimas 50 barras. Então essa janela vai ser móvel, vai ser sempre em relação à barra atual. Vamos pegar os últimos 50 candles, 50 barras, e à medida que abrir uma nova barra, a gente vai deslocar, a gente vai mover essa janela uma barra à frente. Por isso a palavra móvel. Bom, então entendido essas duas partes, vamos abrir aqui as plataformas NinjaTrader e Profit para a gente poder entender melhor os tipos de médias móveis e qual que é a diferença de utilização de cada uma. Me acompanhe. Bom pessoal, então eu estou aqui com a NinjaTrader e o Profit. Vou começar aqui exibindo no Profit algumas propriedades. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar com o botão direito e inserir uma média. Vamos inserir aqui uma média no gráfico principal. Vou inserir aqui 2 vezes e vou dar OK. Então o que eu vou fazer primeiramente? Vou clicar 2 vezes em cima de uma média. E vocês percebem que aqui nós temos a quantidade de períodos e o tipo da média. A quantidade de períodos refere-se a essa janela móvel que nós iremos utilizar. Então, quanto mais períodos eu utilizar, maior será o efeito de suavização da série de dados. Então, por exemplo, poderia colocar aqui 20 períodos e vou deixar por enquanto na média aritmética. Aqui em aparência, vamos trocar a cor aqui para um amarelo, para a gente não confundir. E aqui em valores, nós vamos determinar sobre qual série de dados nós vamos aplicar a média. Pode ser sobre o valor de fechamento do candle, sobre a mínima do candle, a máxima, a abertura. Então você pode escolher entre esses 4 dados aqui que compõem cada candle. Eu vou dar OK aqui sobre o fechamento. Então a gente tem aqui a curva em amarelo de uma média aritmética de 20 períodos. Vamos até escrever isso aqui no gráfico. Deixa eu aumentar aqui o nosso Profit. Depois eu reduzo novamente. Então aqui eu vou colocar um texto em amarelo. Nós temos uma SMA de 20 períodos. Vamos aqui aumentar o tamanho. Vou colocar aqui na cor amarela. Bom, então tem aqui uma SMA de 20 períodos. E essa outra curva verde, eu vou transformar isso daqui numa média de 20 períodos também, mas uma média exponencial. Percebam que nós temos aqui outros tipos de médias. O Ellis-Wider, ponderada, são outros tipos de cálculos que têm algumas particularidades, mas nós estamos aqui interessados no comportamento geral do que é uma média móvel. Eu vou utilizar aqui a exponencial. Vou mudar aqui a aparência para um vermelho. Vou colocar aqui um tracejado, valor de fechamento também. Então perceba aqui, ó, nós temos a média exponencial. Vou até copiar aqui, vou escrever aqui também para a gente não perder isso. EMA, vou colocar na cor vermelha. Então perceba a diferença entre as duas médias. Eu tenho a mesma janela de 20 períodos, mas o tipo de cálculo é diferente da média exponencial para a média aritmética. Então aqui na média aritmética, percebam que ela é mais lenta do que a média exponencial. Quando há deslocamento do valor aqui de preço de fechamento dos candles, a média
aritmética demora mais para acompanhar. Se a gente pega aqui a média e aumenta a quantidade de períodos da janela para 50, por exemplo, nós teremos uma média que vai se comportar suavizando ainda mais a série de dados. Ela vai apresentar uma inércia maior a ter os seus valores alterados. Bom, então você já entendeu aqui o impacto da janela móvel, né? Quanto maior a janela móvel, mais suavizada ficará a curva da média e mais lentamente ela vai responder às variações aqui da série de dados que você utilizou. Vamos agora entender um pouco sobre o cálculo da média aritmética exponencial para que você entenda quando aplicar cada tipo de média. Veja bem, a média aritmética nós podemos entender da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui um quadrado. Vamos supor que eu vou calcular aqui, a partir desse ponto aqui, 10 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são estes dados aqui. Vou colocar aqui a média de 10 períodos. A exponencial vai ser de 10 períodos. E vamos alterar estes parâmetros aqui também na média. Para 10. E na exponencial também para 10. Então vamos entender primeiro a média aritmética. O que a média aritmética vai fazer? Vou colocar aqui embaixo como suporte. Ela vai aplicar o mesmo peso a todos os valores da série de dados. Então aqui eu tenho um eixo, 0 aqui, né? Eu vou aplicar aqui o mesmo valor, que vai ser 1. Então eu simplesmente vou somar o preço de fechamento desta barra com desta, com esta, com esta, com o preço de fechamento daqui, 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 das 10 últimas barras, e vou dividir por 10. Então vamos escrever aqui, é simplesmente o somatório da série de dados, vou colocar como S, no instante I, dividido por N. Esta é a média aritmética. Como que a média aritmética se comporta quando abre uma nova barra? Simplesmente vai pegar esta janela aqui e vai mover para cá. E vai utilizar o mesmo peso. Então percebam que quando abre uma nova barra, a gente deixa de utilizar o valor aqui da barra anterior e passa a utilizar o da próxima. Então este comportamento aqui de deixar de utilizar um dado para utilizar o outro pode afetar bastante a média de um cálculo de um instante de tempo para o outro. Que percebam que nós temos um valor aqui em cima, que deixou de ser utilizado, e o próximo valor veio aqui para baixo. Então essa diferença de valores do novo dado para o dado antigo é o que vai gerar um impacto aqui na média, tendo em vista que o restante dos valores serão exatamente os mesmos. Agora, como é que se calcula a média exponencial? A média exponencial é um pouquinho diferente. Então, na média exponencial, deixa eu pegar aqui um lápis na cor vermelha, ela vai atribuir um peso maior a um instante mais recente. Então, o peso considerado para a média deste último valor aqui, valor mais recente, será um maior valor e nós vamos ter um decaimento exponencial infinito aqui. E como que é a fórmula de cálculo da média exponencial? Deixa eu escrever aqui do lado. Vai ser igual a uma constante, nós vamos calcular de alguma forma, vezes o valor atual, então vou colocar aqui 0 para o valor atual, mais 1 menos k, a constante que nós calculamos, vezes o valor anterior da média. Então deixa eu colocar aqui MA1. O valor anterior da média. E no caso da média aqui exponencial, esse K aqui terá um valor específico, calculado de acordo com o tamanho da janela. 2 dividido por N mais 1, onde N é o tamanho da janela, a quantidade de períodos que nós vamos utilizar. Então perceba, se a gente utilizar 10 períodos, será 2 sobre 11. Vamos pegar uma calculadora aqui, 2 dividido por 11, nós temos 18,18%. Ou seja, a barra atual terá um peso no cálculo da média de praticamente 20%, 18,18%, e o restante aqui, que seria uns 80%, seria o valor anterior da média, que incorpora aqui
todos os valores das barras anteriores. Então é um cálculo que vai se arrastando ao longo do tempo. Se eu utilizasse aqui, por exemplo, n igual a 1, então 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, então eu vou atribuir o valor de 1 à barra atual, e 1 menos 1 dá 0, então eu não vou carregar nada de memória no valor anterior. Se eu utilizasse uma janela de 5, seria 2 sobre 5 mais 1, 6, 2 sobre 6, 1/3. Então 1/3 do valor da média exponencial seria de acordo com o valor atual da barra, e o restante, 66%, seriam os valores anteriores que estariam impactando na média. Bom, pessoal, então o cálculo é esse daqui, e aí nos resta a pergunta: quando que a gente utiliza a média aritmética e quando a gente utiliza a média exponencial? Se você quer ter uma média que acompanha mais próximo a série de dados que você está querendo calcular a média, você vai utilizar a média exponencial. E quanto menor a janela, menor será o efeito de suavização e você estará sujeito a mais ruído dessa série de dados. Se você quer um caráter mais generalizado daquela série de dados, você vai utilizar então a média aritmética. Ou seja, você não está dando um peso maior às observações mais recentes. E a gente utiliza média sobre diversas séries de dados dentro de trading. Então a gente utiliza média sobre valor de preço, a gente pode utilizar média sobre volume, a gente pode utilizar média em cima de um indicador. Então é bem natural a gente aplicar esse tipo de cálculo quando a gente está operando, para tentar obter uma suavização. Deixa eu mostrar aqui na plataforma para vocês como é que você utiliza as médias em cima de séries de dados diferentes. Então deixa eu limpar aqui, primeiramente, essa bagunça que a gente escreveu. Deixa eu tirar aqui. Bom, nós temos aqui então as médias calculadas em cima do preço. Eu posso incluir aqui um indicador, por exemplo, de volume. Volume em termos de quantidade. E posso inserir aqui em cima do volume uma média também. Vamos pegar uma média móvel e aplicar aqui em cima do volume. Então vamos pegar aqui dos últimos 60 períodos, que daria aí cada mês. Vamos considerar que tenha 20 dias úteis, 20, 21, então daria os últimos 3 meses. Aplicando aqui, eu vou ter uma média aqui do volume. Então agora eu tenho aqui uma média em cima do volume. Eu consigo ver quais dias tem um volume acima do volume médio dos últimos 60 dias. Posso calcular média também em cima de indicador. Aqui no Profit, para fazer isso, você precisa clicar com o botão direito, inserir o indicador que você deseja, por exemplo, um IFR, o índice de força relativa, colocar em uma nova janela e aqui você pode inserir um indicador. Então, vou clicar com o botão direito de novo, inserir indicador, vamos colocar aqui uma média. Média móvel, e vou escolher aqui na janela onde está o RSI. Insiro 9 períodos, posso colocar, por exemplo, 3, ok, ok. Então agora eu tenho a média do RSI. Infelizmente aqui no Profit eu não tenho como ocultar aqui o RSI para mostrar apenas a média. Então fica aqui um pouco bagunçado. O que você pode fazer é clicar na média, se você quiser enxergar ela melhor, você colocar mais destaque, colocando aqui um valor mais grosso aqui na média, ou mais fino na outra, né? Então você pode fazer estas alterações visuais. Deixa eu mostrar aqui as médias dentro da NinjaTrader. Então aqui eu tenho a série de dados do S&P 500, vou apertar Ctrl I e vou inserir aqui uma média aritmética, SMA, Simple Moving Average. Clico 2 vezes, vou colocar aqui, por exemplo, 20 períodos e vou dar OK. Então tem aqui uma média aritmética, vou inserir agora uma média exponencial, EMA. Clico 2 vezes, vou colocar aqui também 20 períodos e vou mudar a cor aqui para vermelho, para a gente não confundir. Vou dar OK. E aí está a média exponencial, a média aritmética. Deixa eu colocar aqui um data box para a gente poder ver os valores. Então perceba que a média exponencial acompanha mais próximo aqui a série de dados, porque está sempre ponderando com mais peso os dados mais recentes, enquanto que a média aritmética está atribuindo o mesmo peso para todos os valores da janela utilizada. O que você consegue fazer aqui na NinjaTrader, que é uma plataforma mais estruturada para o trader que está buscando automatizar as suas operações ou personalizar a sua plataforma? Eu posso utilizar aqui a média. Se eu clicar aqui 2 vezes, eu posso escolher qual que é a série de dados que eu vou aplicar a média. Então eu clico aqui em editar,
e eu posso escolher séries de dados aqui do mesmo ativo, incluindo aqui no gráfico, ou posso escolher de indicadores. Então, se eu quisesse calcular uma média de uma média, então eu vou buscar aqui no indicador a média, por exemplo, exponencial de 20 períodos. Vou dar OK, vou dar OK. Na verdade, eu apliquei ali sobre a média aritmética, né? Então, eu calculei a média aritmética da média exponencial de 20 períodos. Então, eu tenho flexibilidade aqui para calcular a média em cima de qualquer série de dados que eu desejar. Eu posso calcular, por exemplo, a média da VWAP. Seleciono aqui a VWAP Bands, o indicador aqui da NeoTraderBot, e vou escolher aqui a série de dados. Vou dar OK, OK. Então, agora eu tenho a média da VWAP. Quero calcular, por exemplo, a média do volume. Então, posso clicar aqui 2 vezes na exponencial, por exemplo, e pegar aqui em indicadores, vol, pegar o indicador de volume. Preço de fechamento, OK, OK. O que vai acontecer? Esta média está aqui na mesma escala. Então, ela vai estar lá embaixo, porque o volume é um valor bem diferente aqui do nível de preço, né? Então, vou até tentar localizar aqui onde que está. Bom, está aqui embaixo. O que eu posso fazer? Clico, arrasto aqui, até aparecer esse azulzinho aqui embaixo, solto e deixei aqui em outro painel o valor da média exponencial do volume dos últimos 20 períodos. Bom, pessoal, então existe, além da média aritmética exponencial, outros tipos de médias. E muitas médias derivam da mesma fórmula genérica de onde veio a média exponencial, simplesmente utilizando um valor de K diferente. Então talvez você veja aí na internet outras médias com nomes diferentes que vão apenas utilizar um valor de K diferente do valor de K estipulado para a média exponencial. Bom, então espero que tenha ficado claro como é que se faz o cálculo e como é que se aplicam as médias móveis. Esse tipo de indicador técnico é utilizado como base em diversos outros indicadores, tais como bandas de Bollinger, canal de Keltner, MACD, suavização de N indicadores e por aí vai. Nos próximos vídeos desta série estaremos falando sobre os indicadores que utilizam o indicador de média móvel. Então nos vemos lá e até!